Nós temos aqui este quadro maravilhoso. Conosco já aqui no estúdio o doutor psicanalista e sexólogo Lisboa Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, meu amigo Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e todos os telespectadores que nos vê, nos assistem, né? E nos ouvem também, nos ouve também, através né? do rádio. Estamos no rádio, na TV e no YouTube. Estamos nas redes sociais. Olha, hoje nós escolhemos um tema muito importante. Estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros hoje tenham transtorno da personalidade borderline. Embora seja comum, o TPB, ou border, é pouco compreendido e falado. Instabilidade emocional, dificuldades de relacionamento, impulsividade, autoimagem distorcida, baixa autoestima, dependência emocional, episódios de fúria e pânico, abuso de substâncias, compulsões e até automutilação. É disso que nós estamos falando, doutor? Sim, exatamente disso. Fique à vontade. Borderline, ele é 100% emocional, o border. Ele é o ser mais romântico do mundo, porque ele tem uma dependência emocional. Sempre eu falo para todo mundo, e até mesmo quando eu faço matéria, que quem casar com um border, seja homem ou mulher, ele vai ter o cara mais romântico da vida dele e a mulher mais romântica da vida dela. Mas ele na crise ele é um cão. Quer dizer que pode mudar de 0 a 100 em fração de segundos. Sim. Me explica como é que acontece o TPB, o transtorno de personalidade borderline. A pessoa já pode nascer com esse transtorno ou não? É totalmente ao contrário? Não. Como é que funciona? O border, ele é uma criança normal. Nasce normal. Normal. Só que é o que acontece, eu falo sempre, e parece loucura o que eu vou falar para vocês aqui, mas eu sei que muitos vão dizer, até discordar. Sim. Mas eu trato borderline, então eu sei como funciona. E até para algumas pessoas dizem, é duas vertentes, cientificamente, diz que não tem cura. Mas os próprios psiquiatras os modernos, vêm provando que existe cura. E a psicanálise também vem com a cura. Porque o borderline, ele é 100% emocional. É um transtorno emocional que afeta o psico. Então, com isso, o border, por ser 100% carente, o que acontece com o border? Ele nasce, o pai enche de carinho, de amor, atenção, aplausos, é o meu bebezinho. Atende todos os pedidos. Atende todos os pedidos, compra em tudo que pode, em vez de não dá limites. 100% de atenção. 100% de atenção. E a partir daí? E daí ele, então, é o top. Ele se acha o intocável. Quando chega, exemplo, o segundo filho. Por exemplo, ou um parente, ou um sobrinho. Outro foco. E aquela atenção é tirada do filho e jogada para ele, para o parente, ou... O centro das atenções deixa de ser essa pessoa. Automaticamente ele é agredido emocionalmente, ele se sente totalmente rejeitado. Sim. Então cria uma situação, um ataque de rejeição dentro dele, onde as emoções já não começa, ele para e interroga, para aí, o que está acontecendo? Sim. Por que ninguém me beija mais? Exemplo. Por que ninguém me abraça mais? Por que ninguém me chama de meu neném ou de meu bebezinho? Por que que tudo mudou? Mudou. E a partir daí, o que se desenvolve nele? Ele começa a buscar perguntas e mais respostas, e não tem... Ele cria uma autodefesa? Autodefesa. O que é? Ele se começa a fechar no mundo dele, porque não encontra as respostas, e ele começa a criar uma mudança de personalidade. Que vai... Criando, ele vai se bloqueando, se fechando no mundo dele, e ele começa só a falar com a mente dele, se questionando em busca de resposta, e não encontra. O senhor tem um caso específico de um paciente que chamou a sua atenção. Sim. O senhor pode explicar pra gente aí, resumidamente? Então, o Miguel foi um paciente meu. Quantos anos? Miguel, ele tinha 19 anos. Pois não, continue. 19 anos. O Miguel é do interior de São Luís. E o Miguel foi levado para mim, porque eu sou cristão. Sim. E levaram para me orar. Pessoal da igreja levaram para me orar pelo Miguel, por porque ele, os pais falaram que ele estava possuído. Sim.
E aí falaram assim, se o doutor Lisboa não der jeito, ninguém mais dá jeito. E o senhor orou? Aí levaram lá, eu sou cristão, estava na igreja, orei. Tudo bem, nada aconteceu com o Miguel. Todo mundo sentado na sua cadeira, de boa, lá o culto continuou. E aí, quando de repente o Miguel dá aquele crise, ele deu um grito. Ah! Todo mundo olhou assim e falou, meu Deus. Já não era mais o mesmo Miguel? Não, o Miguel mudou do nada. O que o senhor fez, doutor? Aí todo mundo falou, o Miguel tá possuído. Aí todo mundo, é agora, vamos orar, expulsar esse demônio do Miguel. Aí eu fui lá orar também, mais uma vez pelo Miguel. Me pediram, orei de novo. De novo nada aconteceu? Aí eu repreendi, em nome de Jesus, sai todo mal do Miguel, tá? Sim. E nada. Aí o Miguel pegou na minha mão e apertou. Quando o Miguel pegou na minha mão e apertou, eu percebi que não era nada espiritual. Aí eu vi que o Miguel estava em crise. Borderline. Mas o pior de tudo, Miguel, por que todo mundo achava que era uma ação possessiva? Que ele estava endemoniado? Porque o Miguel se enforcava, o Miguel se mordia. Aí já entra a automutilação. O Miguel gritava, ele se machucava todo, se enforcava de verdade. O enforcar já é a tentativa suicida, o pensamento suicida? Pode-se dizer assim? Tudo entra. Porque na verdade, quanto mais ele puder se destruir, ele começa para chamar atenção. O senhor levou ele para a clínica, doutor? Pro consultório? Depois, naquele momento, não tinha como, que já era noite. E aí eu atendi ele ali mesmo. Como foi feito esse atendimento? Quando eu vi que ele estava em crise, eu comecei a entrar na mente do Miguel. Falei, Miguel, você não é essa pessoa. Miguel, não deixe tua mente mentir para você. Miguel, calma, vai ficar tudo bem, você não precisa se machucar. Miguel, você não precisa ficar gritando. Miguel, vai passar. Miguel, você é um menino bom. Miguel, você é um bom rapaz. Pare de se focar, Miguel, por favor. Você não precisa se destruir. Pare de se morder. Pior de tudo que o cérebro travou ele todinho. Já não andava mais, caiu. O pai entrou em desespero. Falei, não, relaxa, não vai levar ele carregado. Deixa eu terminar a sessão com o Miguel. Fiz a sessão do Miguel ali mesmo. O Miguel voltou ao estado normal, a mente dele voltou ao estado normal e ele se mandando para casa. Saiu da crise? Saiu da crise. No consultório? Não, dentro da igreja. Não, e no consultório? Aí eu falei para os pais que se ele quisesse tratamento, cuidaria do Miguel. E depois de algumas semanas depois, a mãe me procurou. E como não tinha condições de pagar, eu falei, não, eu trato o Miguel sem cobrar R$1. Ofereceu gratuitamente? Gratuitamente. Perfeito. E aí o Miguel foi lá para o meu consultório. Eu atendi o Miguel pela primeira vez. Lá para o Mente Forte? Mente Forte. Sim. E lá foi atendido? E chegou lá. Como é que está o Miguel hoje? O Miguel hoje, da terceira sessão de terapia, a mãe do Miguel me mandou fotos e vídeos, ele batizando na igreja adventista e cantando, coisa que ele não fazia. Doutor, eu tenho muitos assuntos para tratar com o senhor, sempre o senhor traz pautas importantes que chamam a nossa atenção. Hoje, conversando com o psicanalista e sexólogo doutor Lisboa Oliveira sobre o TPB, que é o transtorno da personalidade borderline. Mas eu não posso encerrar essa entrevista, doutor, nós temos muito para conversar ainda sobre o TPB, mas eu não posso encerrar sem citar um episódio que aconteceu, já não no transtorno de personalidade borderline, uma crise de ansiedade. O senhor estava no local, parece que foi em um shopping. Como foi isso, doutor Lisboa? Explica pra gente. Então, foi engraçado. Esse episódio, para mim, foi assim, algo muito inédito e muito gratificante. Ontem eu saí para ir no shopping com a minha esposa, aqui no shopping da Ilha de São Luís. Sim. Resolver as coisas pessoais. E sempre quando a gente sai do shopping, terminar de resolver essas questões, a gente vai tomar um sorvetinho, que a gente vai de casquinha, que a gente gosta muito. Faz parte. Faz parte. E aí a gente finaliza tomando sorvete. Aí eu vou chegando no quiosque do sorvete, quando eu vejo uma moça com a mão na testa, ela balançando. Tipo, ela ia desmaiar. Eu olhei para ela e falei, moça, você não está bem, vem cá. Sente aqui, não tenha medo, eu sou o doutor Lisboa. Já fui me identificando. Psicanalista. Pois não. Eu vou cuidar de você. Sente aqui, eu e minha esposa acompanhando, colocando sentada. E eu fiz exatamente esse movimento aqui, tirando da crise. Aí eu, após isso, peguei aqui, também no pulso. No punho. E aí isso aqui. E mandei ela respirar. As duas respirações. As duas respirações.
Sim. Questão de 5 minutos, ela estava em estado normal. Tranquilo. Tô tranquilo. Tu não estava em volta, ficou impactado. Como assim? Eu vi quando ela chegou aqui, uma senhora lá. Gente, foi muito top. Ela, Parabéns, como pode? parabéns, doutor. Meu Deus, ela estava que eu vi. Ela levantou, foi para a fila do sorvete, pegou o sorvete, foi ver o filme dela. Eu toquei nesse assunto para mostrar para você como é que a mente causa armadilhas na vida da gente. Doutor Lisboa, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Quem tiver interesse em encontrar o doutor Lisboa para conversar, para saber se é necessário um atendimento psicanalista, como é que faz, doutor? O consultório é o Mente Forte. É, Clínica Mente Forte, no Centro Comercial Bobuzal, dentro do Posto Piranga, na Coma, do lado do Petland. E nas redes sociais, como é que a gente encontra? No Instagram, Clínica Mente Forte, vou por WhatsApp, né? Telefone 8853-9643. O 8853-9643, o DDD é 98. 98, telefone da clínica. E vai estar aqui também, durante a entrevista, você vai acompanhar aqui nos caracteres tudo que você precisa fazer para localizar o doutor Lisboa Oliveira, a sua esposa, que também é psicanalista, doutora Fran, e você não pode perder a oportunidade de visitar o doutor Lisboa, eu recomendo para você. Doutor Lisboa, muito obrigado e volte na semana que vem. Obrigado, eu. E o assunto vai ficar na sua curiosidade. É coisa boa, aguarda a gente.